E hoje, como eu falei aqui, nós vamos conversar sobre gestão de escritório previdenciário. Como desenvolver uma gestão de um escritório previdenciário. E vai ser com o nosso querido amigo Adenilson Hipólito, que eu acabei de ver que acabou de chegar aqui na nossa live. Deixa eu chamá-lo. Vamos lá, vamos chamando as pessoas. Vamos chamando, Cristina. Olá, Denilson, tudo bem? Doutor Washington, tudo bem? Graças a Deus. Me escuta bem? Tá tudo tranquilo? Tudo ótimo, tá tudo ótimo, perfeito. Ótimo, seu som também está muito bom, né? Vamos lá, pessoal. Olha, o doutor Adenilson Porto já chegou aqui conosco, né? Já estamos aqui fazendo esses ajustes e se preparando. E como eu falei, hoje nós vamos conversar sobre como desenvolver a gestão de um escritório previdenciário. E para isso, né, uma coisa que foge um pouco à nossa linha, a gente foi trazer exatamente um consultor especializado em gestão de escritórios, né, que já tem uma larga experiência, livros publicados, várias consultorias já realizadas, que é nosso querido amigo Adenilson Hipólito. E aí, Adenilson, primeiro agradecer a tua presença aqui conosco, né? Vocês sabem que toda quarta e toda quinta, às 18h55, eu tenho sempre um convidado aqui no WP Convida, e hoje estamos contigo. E eu queria, na verdade, que você desse o boa noite, o seu boa noite, que você falasse um pouquinho sobre você. Todo mundo já te conhece, mas para reforçar esse conhecimento aí, estreitar os nossos laços. Eu quem agradeço, Washington, o convite. É uma satisfação poder compartilhar aqui com você, com o teu público, com as pessoas que precisam desse tipo de informação na área previdenciária, os escritórios previdencialistas, os advogados e advogadas previdencialistas, porque é uma área realmente que precisa de bastante atenção, sobretudo com o advento da reforma, das questões econômicas, sociais, políticas, enfim. Então, sempre é bom a gente debater e trazer informação que possa possibilitar o desenvolvimento e o conhecimento para gerir o seu escritório, para potencializar o seu escritório e, consequentemente, gerar novas oportunidades e novos resultados, porque é assim que nós temos que pensar, né? Esse é o grande ponto, né? No final do mês a gente tem que pagar as contas, então tem que gerar bons negócios e bons resultados, com certeza. Agora, Denilson, conta pra gente um pouco, por que gestão de escritório? Como é que você entrou nessa história? Como é que você começou a pensar nisso? Gente, só antes dele responder, né? Eu não estou vendo nenhuma curtida, nenhum coração. Vamos jogar muitos coraçõezinhos aí para todo mundo, porque na hora que a gente começa a fazer isso, mais pessoas vão sendo chamadas para a nossa live. Vamos lá, Denilson. Bom, eu fiz direito e fiz administração de empresas, mas eu não sou advogado. E em 2002 eu resolvi trazer o conhecimento da administração, que eu gosto muito da gestão, e para a área do direito. Então eu comecei a trabalhar um escritório de advocacia para gerir o escritório, fui contratado como gestor. E 2 anos após essa contratação, eu saí para a consultoria. E estou até hoje, aí 18 anos em consultoria, trabalhando com a gestão dos escritórios. E por quê? Né? Respondendo efetivamente a sua pergunta. Porque é uma necessidade de uma sociedade de advogados na área previdenciária, de um escritório de advocacia na área previdenciária, se profissionalizar os seus serviços. Trazer o conhecimento do planejamento. E isso é muito difícil para o advogado, porque o advogado
na faculdade de Direito você não aprende gestão e você não aprende administração. Então, os advogados hoje no Brasil, que são mais envolvidos com gestão, é porque foram buscar esse conhecimento além do direito, além da advocacia. E o que nós temos hoje é um cenário que esses escritórios previdencialistas precisam mesmo causar uma revolução, vamos dizer assim, dentro do seu escritório, seja ele pequeno, com um advogado, com 2, com 3, com 20, com 30 advogados. A proporcionalidade, ela nunca vai ser um limitador para quem quer fazer planejamento, para quem quer trazer novas coisas para o escritório, né? Isso, a gente precisa desmistificar essa visão, esse conceito. Porque muitos escritórios pequenos, advogados unipessoais, enfim, pensam que isso é coisa para gente grande, mas não é. Esse é um ponto super interessante, né? Que é uma coisa, né? E isso nós temos uma experiência de vida relativamente parecida. Eu também sou formado em administração, né? Fiz algumas pós-graduações em administração e me formei em administração e direito juntos, né? Mas acabei por N situações da minha vida indo muito mais para a administração. É tanto que eu fui fazer meu exame de ordem 14 anos depois de formado. Porque Interessante. eu estava atuando como gestor, né? E depois de 14 anos que aí eu fui fazer o exame de ordem. Quando fiz o exame de ordem e passei de primeiro, aí eu virei e disse, poxa, eu acho que eu dou para esse negócio de direito, né? E enveredei e estou até hoje nessa linha. Mas, assim, um ponto que eu sempre questionei muito é, quando você vai montar um empreendimento, você vai montar um restaurante, você vai montar uma loja, você vai fazer alguma coisa, é, ninguém pensa que vai abrir hoje e vai ganhar dinheiro amanhã. Né? Exato. Quando você vai, por exemplo, pensar, você é um odontólogo, né? Você passa, desde que o menino entra na faculdade, você começa a juntar dinheiro para comprar a cadeira e os equipamentos que são muito caros e tal, que você sabe que vai pegar um financiamento e vai ganhar os cursos. Agora, a maior parte dos advogados acha que é pegar a carteira no OAB, fazer um aluguel de uma sala e no dia seguinte está ganhando dinheiro e está recebendo. Como é que você vê isso na cabeça dos advogados, na cabeça das pessoas do mundo jurídico, essa imediatidade? Como é que você vê essa situação? De fato, nós vivemos um momento da nossa existência imediatista e extremamente capitalista, né? Vivemos agora, sobretudo na advocacia, essa avalanche de jovens advogados. E quem decide ir para a advocacia e não para fazer concurso, né? Quem decide ir para a advocacia é muito importante você ter um pensamento de como você vai iniciar na advocacia. Então, esse como iniciar na advocacia, se você vai abrir o seu escritório de advocacia, se você pretende abrir, você precisa saber que você vai constituir uma sociedade, né? Ainda que unipessoal. Você precisa saber que se você for alugar uma sala e dividir custos com colegas advogados e não constituir legalmente um CNPJ de sociedade de advogados, você vai ter que trabalhar e você vai ter despesas, as despesas operacionais para manter o escritório aberto, ainda que numa divisão de custos. Então, para quem decide fazer advocacia e decide formar uma parceria, uma sociedade, ainda que pequena,
você vai ter despesas e custos operacionais de imediato. Então, na área previdenciária, e aí esse é o nosso foco, né? E eu poderia estender isso para quem também vai ali trabalhar, fazer a trabalhista para empregado, né? Você precisa ter a consciência de que a natureza desse trabalho previdenciário, que são as revisões e todo esse trabalho de indenizações, revisões, são ações, são demandas que elas não, na sua grande maioria das vezes, eu diria aí quase que 100%, não existe uma entrada de honorários para propor a ação. Sabe-se que você tem aí as fases processuais e o êxito, salvo se você tiver sucumbência aí no meio do caminho, dependendo de como acontece. Salvo se você chegar a algum acordo também aí no meio do caminho. Mas isso você já sabe que a entrada de honorários, a receita, ela não é no curto prazo, ela não é imediata. Diferente daquela natureza de uma área do direito, que a gente pode citar aqui, se você for fazer um contratual, um imobiliário, um tributário, você vai ter uma demanda, se você vai ter uma pessoa física cliente que não vai demandar na área previdenciária, mas em alguma outra ação, por exemplo, a revisão de um contrato de uma empresa, mas é uma pessoa física cliente, é um imposto de renda, enfim, qualquer tipo de situação assim, que vai acontecer uma entrada de dinheiro, uma receita imediata. Mas o que a gente precisa saber é que o advogado ou advogada que vai iniciar com o escritório previdenciário, ele tem custos e despesas imediatas. Como você disse, vou abrir o escritório amanhã. Então, eu estou nesse ponto, nessa situação. Se você vai abrir o escritório amanhã, você vai girar 30 dias e você vai ter despesa. E a única certeza que você tem é que você pode não ter receita logo nos primeiros 30 dias. Eu vou até aproveitar para dar aqui uma boa noite para meu querido amigo Thiago Kedrick, que é do Rio Grande do Sul, é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Rio Grande do Sul, e ele está falando aqui uma coisa super interessante no que diz respeito à campanha que eles estão fazendo no Rio Grande do Sul para a cobrança de consulta. Tá? E aí vamos até aproveitar essa deixa que ele nos trouxe para discutir alguns pontos. Né? Primeiro ponto, e aí eu estou falando primeiro, mas eu queria que você falasse depois, para a gente aproveitar o gancho do Kedrick. O primeiro era como que a gente pensa nesse fluxo financeiro, né, para montar um escritório. Né, que é uma coisa que eu sempre falo, poxa, você não vai ganhar dinheiro no outro ponto. Todo e qualquer negócio, ele tem uma coisa que a gente chama de break-even point, né, que é aquele ponto de equilíbrio do negócio, onde você começa a ter um retorno do investimento que você fez. Né? Não existe coisa que você começa hoje, não tem restaurante que você abra hoje e hoje já está faturando horrores. O normal é que varia uma pessoa, outra, comece a testar, indica e a coisa vai crescendo. Esse é um ponto que eu queria que você falasse. Agora, especificamente, pegando o gancho do Thiago Kedrick, a cobrança da consulta. A cobrança da consulta e até diria mais, o estabelecimento de honorários contratuais e não só no êxito. Como é que você vê isso? Né? Porque será que a advocacia está se prostituindo, está se vulgarizando, está indo à caça de qualquer jeito por cliente? Isso é adequado? Como é que você pensa nessa linha, Adenilson? Bom, no primeiro questionamento,
continuando o que eu estava dizendo, e aí tem tudo a ver com a tua primeira questão, se você vai abrir um escritório de advocacia, eu vejo 3 situações, 4, na verdade. Primeiro, você, a pessoa livre e sã consciência sabe que precisa ter dinheiro para abrir qualquer coisa. Isso. Isso é indiscutível. Eu vou abrir meu escritório amanhã, mas eu não tenho dinheiro. Simplesmente você não vai abrir. Então, ou você tem uma reserva já guardada, porque quando você fez a faculdade, você trabalhava em outro lugar, em outro negócio, você juntou dinheiro, você guardou dinheiro, ou você tem alguém, né? Se você vem de uma família, me formei, sou advogado, e tem uma família que tem aí um status econômico bom, vai te proporcionar o investimento inicial, e é disso que eu estou falando. Se você vai abrir um escritório, você tem que ter o investimento inicial, que é totalmente diferente de faturamento, de custos e de resultados. Investimento inicial é para você abrir o escritório, pagar o aluguel, o condomínio no primeiro mês. Comprar cadeira, comprar mesa, comprar computador, comprar equipamento, pintar o escritório, comprar balcão, enfim. Você tem que ter um capital que chama-se investimento inicial. Ou uma outra linha é você captar, buscar capital de terceiros, bancos, instituições financeiras, e aí você faz uma linha de crédito para ter esse investimento inicial e abre seu escritório. Outra coisa é o teu capital de giro, que aí você vai ter que girar uma receita mensal, porque você tem uma despesa operacional mensal, um custo operacional mensal, inclui-se aí custo fixo e custo variável, para poder gerar um resultado para o escritório, consequentemente para você, dono, e se você tiver o advogado associado, você vai precisar pensar na remuneração. Mas como fazer a receita para o escritório previdencialista que inicia? E a natureza dessas ações na área previdenciária são de receita de médio e longo prazo para quem está iniciando, até você iniciar um ciclo de receitas. Ninguém inventa a roda porque a roda já foi inventada, né, Washington? Isso. Então você precisa saber que nos primeiros meses ou no primeiro ano, se você não for atuar, se eu tenho convicção que eu vou fazer o trabalho previdenciário, você precisa ter uma reserva para suportar suas despesas iniciais, nos meses iniciais ou no ano inicial. Porque se você tiver reserva, você já sabe que o custo e a despesa é certeza, a receita não é. E aí entra toda aquela questão. Preciso ter clientes de outras áreas, preciso fazer de tudo porque eu estou começando, e aí eu preciso ter cliente tributário, ambiental, empresa. Não, porque você é um advogado previdencialista, você tem aptidão de advogar nessa área, mas você pode, e é uma dica, você precisa vislumbrar esses clientes que são pessoas físicas na área previdenciária. Eu não sei se você está fazendo o rural ou urbano, que tipo de foco você está dando na área previdenciária. Mas você sabe que são pessoas físicas, e essas pessoas físicas elas demandam na área consumerista, na área bancária, elas demandam na área de inventários, elas demandam na área civil, elas demandam na área de família, porque você vai ter ali, começa a ter um volume de demandas previdenciárias de pessoas físicas que tem outras demandas, mas ele já é teu cliente na área previdenciária. Esse é um ponto, né? Até antes de entrar nele,
Gente, eu estou achando vocês muito parados, muito quietos, não estou vendo muitas perguntas, né? Eu sei que a gente não gosta muito de matemática, começou logo em falar em finanças, em capital de giro, em break-even point e tal, então não assustem. Na realidade, a ideia aqui é a gente ter esse bate-papo. E sempre lembrando para vocês, né, que todas as quartas e as quintas, às 18h55, aqui no WB Convida, eu sempre trago uma pessoa para conversar sobre um tema diretamente relacionado com o direito. E está rolando aqui no meu Instagram o sorteio do livro da Melissa Follman, né, que fez ontem a live conosco. É o livro Atendimento ao Cliente Previdenciário, que inclusive casa, quando a gente juntou a live aqui do Adenilson hoje, é porque na primeira parte do livro ela traz a lógica de identificar a necessidade do cliente e na segunda parte ela traz exatamente alguns mecanismos de planejamento, alguns mecanismos de redução de custos, de melhoria do trabalho. Então, tem aqui um post no meu Instagram sobre esse livro. Você vai lá, cumpre as regras do sorteio. Serão 2 livros que serão sorteados no domingo. Então, corra e vá lá e veja isso. E ainda, digo para vocês, aqui no canto esquerdo superior da nossa tela, tem 2 carinhas. Uma é a minha e a outra é do Adenilson. Você clica lá. Quem me segue e não segue ainda o Adenilson, é só clicar na carinha do Adenilson e vai correr lá no Instagram dele, você começa a seguir e volta para cá. Não tem nenhum problema, você nem chega a sair da live. Quem segue o Adenilson e não me segue ainda, vai fazer a mesma coisa, clica lá na minha carinha agora, e aí começa a me seguir. Isso é importante para aumentar esse tipo de rede nossa, essa situação nossa. Agora, Adenilson, a gente estava falando aqui sobre um nicho, né? Escolher onde você vai trabalhar. Na verdade, nós falamos 2 coisas. Primeiro, a importância de nós termos um capital inicial, um investimento inicial que vai bancar o teu escritório. Mais ainda, bancar não só as despesas de instalação, mas os custos operacionais, os custos fixos operacionais, que vão ali cobrir o primeiro ano, os 2, 3 primeiros anos do teu negócio, para que ele possa começar a rodar, né, com as próprias pernas, a sobreviver de si mesmo. Perfeito. Agora, um outro ponto que eu queria que você conversasse, que é um problema que eu vejo, eu costumo dizer assim, quem quer tudo não quer nada. Quem sabe tudo não sabe nada. Eu me lembro, eu coordenador, né, eu sou coordenador de cursos há muitos anos, e às vezes chegava um professor para ser entrevistado e virava e dizia, não, eu dou aula de penal, eu dou aula de empresarial, eu dou aula de civil, eu dou aula de... Olha, quando começava com isso, eu já atendia com muita cortesia, mas era aquele currículo que eu nem guardava, né? Do mesmo jeito, na advocacia, eu vejo, às vezes, me preocupa quando eu vejo algumas pessoas que querem atacar tudo. Eu sei que quando você falou ali de tentar ter uma visão integral do cliente, você falou pensando em parcerias com outros escritórios. Né? Então, como é que você vê isso? E aproveita para a gente falar sobre a identificação da tua especialidade e a formação de parcerias com outros escritórios, com outros advogados. Quando o advogado inicia na área previdenciária, é o que eu disse, não existe, a única certeza que você tem é que uma coisa está conectada à outra. A única certeza que se tem é dessas despesas, né? Porque muita gente me pergunta, às vezes no meio de palestra, as pessoas perguntam, mas eu faço advocacia previdenciária, eu faço advocacia trabalhista, como
ter uma receita fixa para bancar o meu custo fixo. Então, tecnicamente, financeiramente falando, você já dá a resposta. Porque se existe um custo fixo, e isso não é diferente para um escritório maior na área empresarial para um escritório previdencialista. O custo fixo existe para os dois, certo? Então, o que difere isso é, na verdade, você ter a noção de que essa receita ela não é certeza para o escritório. Mas voltando no teu questionamento, Washington, a parceria ela sempre é válida, tá? Porque a parceria na área previdenciária, eu conheço diversos escritórios que são especialistas em previdenciário rural, em previdenciário que trabalham com servidores públicos estaduais, federais, municipais. Então, você tem uma diversidade de ramificação, de atuação dentro da área previdenciária. Esses escritórios, é isso que eu quero dizer para você e para o nosso público, esses escritórios, eles já são consolidados, eles já têm 5, 10, 15, 20 anos, né? Eu conheço escritórios, amigos meus previdencialistas de 40, 45 anos de advocacia previdenciária, eles já são consolidados, eles não atuam em outras áreas, eles não têm parceiros, tá? Aquela parceria com foco em receita, porque essa é a grande diferença. Nós estamos aqui falando e explicando uma questão daquele jovem advogado, daquele advogado que inicia numa advocacia previdenciária, se faz tudo ou não faz, se faz parceria ou não faz. Então, nesse momento, nessa fase, aquele advogado com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, e a gente precisa fatiar essa redação aqui, esse texto, né, da nossa conversa, aquele advogado com 1, 2, 3 anos de formado e está fazendo advocacia previdenciária, o foco dele, a prioridade dele, vamos dizer assim, num contexto geral, é gerar receita. Para ele gerar receita, ele precisa de uma parceria, se ele não tiver o capital sozinho. Então, eu vou buscar um parceiro tributário, um parceiro civilista, um parceiro contratual, um parceiro consumerista, um parceiro trabalhista. Porque a gente precisa é muito fragmentado como esse advogado vai trabalhar. Então, eu estou aqui num contexto de parceria, né, que é o teu questionamento. Porque o pensamento desse jovem advogado, dessa pequena sociedade que está iniciando, e no interior, né, existe muito isso, e nas capitais também, mas aí você tem aí advocacias previdenciárias com aquele perfil, aquela advocacia previdenciária na capital que trabalha lá no centrão da cidade e que trabalha lá na periferia da cidade. Porque isso é muito natural, né? Eu poderia citar aqui uma lista de escritórios que eu já atendi com esse viés. Então, essa parceria, ela precisa definir muito bem isso. Porque ela é muito mais para gerar receita e dividir custos nesse início, né? Eu acho que assim, eu acho que até aqui a Karina de Souza está falando aqui para a gente, olha, a advocacia tem que plantar para depois colher. Está certíssimo, e até diria, não é só a advocacia, é tudo. Salvo se você ganhar na loto, ganhar na Mega Sena, que cai do céu e você tem um resultado de uma hora para outra. Tudo que você vai fazer, se você vai ser um pipoqueiro,
Tu vai ter um tempo, tu vai ter que comprar pipoca, tu vai ter que comprar o carrinho de pipoca, tu vai ter que testar vários locais até achar aquele ponto que você vende bem, que te dá resultado. É assim que funciona, para absolutamente tudo. Nós, né, do direito, que somos a última Coca-Cola do deserto, e acha que na hora que pega a carteira vermelha, na hora que bota o anel no dedo, aí todo mundo vai a chamar de doutor e você vai ganhar R$ 1 milhão na tua primeira causa. Não é assim, tá? Agora, o que é que me preocupa? E aí eu quero, né, até dar um outro enfoque no que a gente estava falando, eu quero deixar esse recado para você que está aqui nos ouvindo, para você, jovem advogado, e até diria, para você, advogado experiente. A lógica hoje é uma lógica de especialização. Não adianta. Quem sabe tudo não sabe nada. Quem faz tudo não faz nada. Você tem que buscar o quê? Qual é o teu nicho? Se o teu nicho, se nós formos falar somente da advocacia previdenciária, já é um mundo. Porque a Denilson mesmo falou, eu tenho aqui a turma que cuida do rural, o rural no sul é uma coisa, o rural no norte e nordeste é outra totalmente diferente. No próprio rural há subdivisões. Tem o pessoal que cuida dos servidores públicos municipais, que é um mundo, dos servidores públicos estaduais, que é outro mundo, dos servidores públicos federais, que é outro mundo, né? Tem as pessoas que cuidam daqueles que trabalham em atividades de risco, daqueles que trabalham em atividade... Gente, é uma loucura. Então, no próprio direito previdenciário, eu diria, para você dizer, eu sou especialista em previdenciário, sem sombra de dúvidas, você está sendo arrogante. Porque ninguém vai entender de absolutamente tudo do ponto de vista de se chamar de especialista de direito previdenciário, que é um mundo. Você pode virar e dizer, eu sou especialista em regime próprio dos servidores públicos. Eu sou especialista em regime geral urbano. Eu sou especialista em regime geral rural. Aí você pode começar a ter. Mas o que é que eu quero puxar aqui? Escolha um nicho de mercado. Olha, pode demorar, pode te dar mais trabalho. Mas, com certeza, primeiro, você vai ter maior capacidade de dar um retorno adequado ao teu cliente. Porque você vai ganhar experiência naquele tema, vai se dedicar àquele tema, vai melhorar cada vez mais naquele tema. Isso é um ponto muito importante. E aí, Washington, mas chegou uma causa de consumidor, chegou uma causa... Não precisa. Mesmo você sendo um escritório grande, com 20, 30 advogados, já com 10, 15, 20 anos, o que é que você tem? Você tem parcerias. Você tem aquele escritório amigo que ele indica as pessoas de previdenciário para você e você indica as pessoas de consumidor para ele. Você tem aquele escritório de família que você faz a parceria e ele manda as pessoas de família para você e você manda as pessoas de família para ele. É aquela velha história, é melhor você ganhar uma parte do que você não ganhar nada, né? Mas, Adenilson, é legal essa posição, que eu tenho várias formas de pensar a esse respeito. Mas eu queria que a gente conversasse um pouco, na realidade, nesse planejamento. O que é que você daria de dica para quem está nos ouvindo, no sentido de como planejar? Se você pudesse agora, eu vou dar aqui 3 dicas, 2 dicas de como você planejar a tua advocacia. O que é que você diria para as pessoas fazerem? Só um parênteses aí no antes, com relação às parcerias, que eu sou totalmente favorável a parcerias. Eu sei disso, eu já ouvi, já conversamos muito sobre isso. Quantos planejamentos realizados em parcerias, criando o planejamento de parcerias.
Você pode pegar a área empresarial, por exemplo. Estou saindo fora aqui um minutinho, mas eu vou dar esse Não, exemplo. Você tem a necessidade de ter parcerias com escritórios de contabilidade, com instituições financeiras, com escritórios de prestadores de serviços, por exemplo, escritórios que atuam com recuperação de créditos. Você ter a parceria com aquelas prestadoras de serviços que fazem a cobrança, né? Empresas de cobrança. Assim acontece na área previdenciária, né? Que esse cliente está muito ligado. E a especialização, eu vou bater nessa tecla que você disse. A especialização ela é fundamental. Você precisa se especializar. Não, só que a realidade, Washington, por questões econômicas, sociais, políticas, elas são fundamentais. Porque você tem uma concorrência na advocacia hoje no Brasil de mais de 1.200.000 advogados. As pessoas se formam em direito e vão advogar. Por que muitas pessoas estão indo para concurso público? Porque não vêem expectativas na advocacia, mas será que é a expectativa na advocacia ou é a competência dessa pessoa para trabalhar, para se especializar? E você vê a necessidade de ganhar dinheiro muito rápido. E essa necessidade, ela vai, se você não tiver o planejamento, que eu já vou engatar no teu questionamento, e se você não tiver a consciência de que o capital inicial, o investimento inicial para te suportar nesse início é importante, então você precisa ir trabalhar no escritório como advogado associado. Que aí você vai ter um fixo, uma receita fixa, e você vai começar a fazer o teu pé de meia. Então essa é a questão. E as pessoas, quem decide, é muito importante eu falar isso, eu ainda não entrei na tua questão, mas é muito importante a gente colocar isso aqui. Quem decide abrir o escritório, ou fazer uma parceria lá para dividir custos, é muito importante ele ter a consciência de que você está assumindo o risco como dono de um escritório. E ser dono de um escritório é muito diferente de ser associado ou contratado no escritório. Você tem responsabilidades e riscos que se recaem sobre você. Previdenciárias, fiscais, tributárias, pessoas, folha de pagamento, uma série de coisas, os custos. Então, isso é importante a gente deixar frisado aqui. Bom, com relação o teu questionamento de planejamento, que dica? A primeira grande dica é você definir o que você vai fazer como advogado. Qual área? Qual é a sua especialidade? Existem duas coisas que são muito importantes e muito poucas pessoas falam sobre isso. Primeiro, eu decido advogar porque essa área aqui do direito dá dinheiro. E aí eu vou para essa área. Segundo, eu decido advogar nessa área porque é a minha aptidão. E Philip Kotler, ele diz o seguinte: o dinheiro é subproduto do trabalho. Então, quando eu decido advogar numa área porque eu estou vendo o dinheiro, onde é que está o dinheiro? Está aqui nessa área, na criminal? Né? Muita gente pensa isso. No compliance, aí é aqui que eu vou. Porque você está, na verdade, você está indo atrás do dinheiro, não do direito. Eu vou fazer o advogado previdencialista porque eu amo a área previdenciária. Eu sou isso. Então é a tua aptidão. A tua possibilidade de rentabilizar a sua advocacia, gerar negócios,
ganhar clientes, ter demandas, é muito maior, porque você está indo pela tua aptidão. Então, essa é a primeira questão dentro do planejamento. Defina exatamente o que você vai fazer. Segundo, olhe o futuro. O que nós almoçamos hoje, o nosso almoço de hoje, dia 2 de julho de 2020, já é passado. O cafezinho que nós tomamos às 3 horas da tarde hoje já é passado. O que te trouxe até aqui, hoje, 2 de julho, não garante o teu sucesso. Eu estudei direito agora, igual você disse, né? Agora coloquei o anel, igual você colocou, e sou advogado e os clientes vão chegar. Desculpa, mas a realidade da advocacia não é essa. Não, e interessante, né? Você fala de Kotler, e aí, pessoal, para nós, assim, do direito, talvez não conheça, Philip Kotler é um dos grandes papas do marketing, né? Que desde o seu próprio livro de planejamento de marketing, um livro maravilhoso, clássico, né? Que vem desde a década de 80, e seus vários outros livros publicados, né? Ele diz até no marketing do século XXI, quando ele fala com muita propriedade, ele vira e diz, pense globalmente e haja localmente. Né? Por que eu estou dizendo isso e por que eu estou falando isso e pegando o gancho do que o Adenilson acabou de falar? Na realidade, quando ele vira e diz, olha, escolha o teu nicho, não necessariamente pelo que dá mais dinheiro ou menos dinheiro, mas pelo que congrega essas duas coisas. Mais ainda, veja o que é que vai acontecer no futuro. E acontecer no futuro, fazendo realmente uma visão do que pode acontecer ou não só no teu mercado em si, não só na tua localidade em si, mas de uma maneira global, de uma maneira geral. Aproveitando aqui, a Mirla Galvão virou e disse que as parcerias são realmente uma ótima oportunidade de gerar receitas, né? De ter a manutenção das tuas receitas. E aí, voltando exatamente, puxando agora Porter, né? Michael Porter, que tem uma lógica de planejamento e de cadeia, na realidade, de produção, quando ele analisa a indústria toda para fazer a análise dos novos entrantes, fazer a análise do mercado, um dos pontos que ele fala com muita propriedade é, se você não pode, na realidade, se você tem uma barreira grande para entrar naquele mercado, o que é que você vai fazer? Vai fazer alianças estratégicas. Quando você busca as pessoas, seja como um primeiro passo, eu entrar num escritório como um advogado júnior, como um associado, para que eu possa aprender aquela tecnologia e trazer depois para o meu mundo, ou mesmo que eu possa usar aquilo para conseguir algum recurso, algum dinheiro, para eu investir no meu próprio negócio, pode ser uma solução. Uma outra é, se eu não tenho aquela expertise, eu posso buscar uma aliança estratégica com alguém que tem, e aquela velha história. Eu posso não ganhar 100% daquele negócio, mas eu ganho uma parte daquele negócio. E uma parte é sempre melhor do que nada, né? Sempre é bem melhor. Agora, gente, olha, nós já vimos aqui alguns aspectos interessantes, né? E aí já chegando encaminhando para a reta final dessa nossa live. Primeiro, nós conversamos especificamente sobre a importância de você considerar a atividade da advocacia como um empreendimento, como um investimento, que deve ter um investimento inicial, que deve ter um prazo de maturação até chegar ao ponto de equilíbrio, break-even point, para que você possa começar realmente a rodar. Esse é um ponto interessante. Vimos, na realidade, você deve identificar o teu nicho de mercado, a tua especialidade e atuar fortemente nele.
Vimos também a importância das alianças estratégicas, de você buscar outros parceiros. E, finalmente, agora, a importância do planejamento, de você ter uma visão de médio e longo prazo, como falou muito bem o Adenilson, até o almoço já é passado, não existe mais. Então, comece a ver o futuro, ver como ele está. Agora, Denilson, eu queria, nesse último bloquinho aqui, rapidinho, de uns 3 minutinhos, assim, falamos um pouco de algumas dicas de planejamento, falamos um pouco de finanças, e uma coisa que eu acho que advogado não sabe, é de gerir mesmo, de ser gestor. Como é essa história de ser gestor? Quais são os cuidados? E lembrando que ser gestor não necessariamente, como você falou no começo, é gestor do teu negócio. Que o teu negócio pode ser uma eu-presa, né? Eu sozinho, um negócio de mim mesmo. Ou um negócio de 5, 10, 20, 30 pessoas. Como é que é isso? Que dica você dá? Que leitura você sugere para que o advogado entenda como gerenciar o negócio dele? Washington, literatura tem das mais variadas possíveis sobre gestão, mas eu indicaria uma série de Harvard. Até tenho, tá atrás na minha estante aqui, eu tenho pelo menos uma meia dúzia de livros. Depois eu passo no teu Instagram e você publica. Boa. Bom, o advogado gestor, a primeira coisa, ele precisa querer. Porque tá cheio de advogado que quer ter, mas não quer fazer. Então você precisa querer. Como que você se torna um gestor? Quando você entende que a fragmentação é muito grande, tá? Por que se fala tanto o escritório de advocacia deve ser tratado como uma empresa, como um negócio? Sim, deve. Adnilson, por quê? Por uma simples razão. Você se formou advogado, você vai advogar, então você vai abrir um escritório de advocacia. O que é advogar? É você fazer a petição inicial, você cuidar dos prazos, você fazer audiência, fazer sustentação oral, atender o teu cliente, despachar com o juiz, despachar com o desembargador, ter um sistema de gestão processual e por aí vai. Aí você tem o teu escritório, beleza. O teu escritório tem uma secretária, tem um estagiário, ele tem as despesas mensais, ele precisa de clientes, ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado, ele precisa de uma organização, ele precisa de um planejamento. Então, você conduzir o seu escritório, que é a tua estrutura física, você precisa conduzi-lo como uma empresa, como um negócio. E quando você tomar decisões no seu escritório, você precisa tomar decisões como um empresário, porque advogado não toma decisão sobre gestão, ele toma decisão jurídica, no processo do cliente, na demanda jurídica, na prestação do serviço jurídico. Então, essa é uma diferença muito grande. E nada sobre o aspecto de condução, de gerência do escritório, afeta ou infringe o Código de Ética da OAB, que é a 8.906. E, para finalizar, o trabalho de gestor, aquele advogado que gosta, que tem tempo, que tem vontade, ele vai investir numa pós, numa especialização em gestão nas faculdades, nas instituições, ele vai aprender gestão e vai se capacitar. Ele pode ser um gestor, ou ele vai buscar ajuda de terceiros no mercado para ajudar a gerir o escritório dele, ou ainda ele pode contratar um administrador. Mas, Adnilson, como que se faz isso? Depende do teu nível econômico, da tua capacidade, de como você está e de como é teu escritório. A gente fala aqui num contexto geral, não dá para especificar.
Não, com certeza, lógico. Tudo vai depender do tamanho do teu negócio e da tua bala na agulha, quanto você tem de bala na agulha para isso. Agora, o mais importante disso, e aí eu acho que a gente pode tirar dessa última fala do Adnews, gente, seja grande, seja pequeno, você tem que profissionalizar o teu negócio. E essa profissionalização, ela pode se dar em você mesmo ou na contratação de alguém. Ah, Washington, eu não tenho grana para contratar uma pessoa. Eu não tenho grana para contratar uma consultoria para vir aqui. Então, mas você tem a capacitação que você pode fazer, né? Numa pós-graduação, num curso de curta duração, né? Que você pode fazer. Inclusive no site do próprio Adnews, né? No site do próprio Adnews tem alguns cursos bem interessantes. Você pode até escrever o site aqui, Adnews, por favor, para deixar para as pessoas, né? O teu site, que tem alguns insights, ficou até cacofônico, né? Um site que tem alguns insights, mas tudo bem. Mas o site tem alguns treinamentos, alguns cursos, inclusive programas de pós-graduação bem interessantes para você fazer. O importante ter em mente, ser advogado, ter um escritório de advocacia é um projeto, é um empreendimento. E você deve tratar como um empreendimento. Em empreendimento tem investimento inicial, empreendimento tem a questão da manutenção desse empreendimento, os custos desse empreendimento. Você tem que trabalhar isso. Olha lá o site, gestão legal na advocacia.com.br, tá? Então, você tem que ter isso, tem que dedicar um tempo. Não adianta você passar 24 horas do teu dia pensando na melhor petição que você vai fazer, na melhor sustentação oral que você vai fazer, se a tua internet vai cair porque tu não pagou, se o escritório é uma bagunça, você não consegue receber ninguém, se você, embora faturando, tá tudo desorganizado, não sabe, não tem uma reserva, não tem algo ali, um fundo de reserva que você faça para aquele momento que está ruim de causas, e aí vai. O que vai acontecer, você vai acabar tendo que fechar as portas. É isso que vai acontecer. Então pense muito bem nisso. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa live aqui, e eu quero, antes de passar para as considerações... Washington, eu posso só fazer uma colocação? Rapidão, nós estamos chegando no final. Guarde dinheiro, tá? Guarde dinheiro. Se puder investir em tecnologia, invista, porque a área previdenciária está conheço vários escritórios fazendo audiências já online. Pense em novos negócios, previdência privada, consultoria previdenciária. Pense em novas possibilidades dentro da área previdenciária e guarde dinheiro. Ótimo, não, ótima colocação, até porque eu vou aproveitar e já fazer aqui o merchan do curso que eu vou ministrar no IEPREV, ieprev.com.br, que é exatamente o quê? É sobre previdência complementar. Novas oportunidades e um novo mercado para a advocacia. Muito importante, a gente não combinou, foi ótimo você ter falado isso, pessoal. O curso vai ser um curso específico no IEPREV. Mas antes de passar para as considerações finais do Adnews, eu queria rapidinho fazer 3 observações para vocês. Primeiro, lembrar do sorteio do livro da Melissa Forman, dá uma olhada aqui, estão todos os detalhes, ainda dá tempo de você participar, serão 2 livros sorteados. Um outro ponto que eu queria lembrar para vocês é meu livro Reforma da Previdência, Entenda Ponto a Ponto, lá da editora LTR, está em promoção lá no site ltreditora.com.br. Você vai ter um livro que era de R$ 75,00, nesses dias está por R$ 52,00, frete grátis para todo o país. Dá uma olhada, bem interessante, a oportunidade
última, né? E eu quero convidar a todos vocês para daqui a pouco ir lá no Facebook do IEPREV, né? No Facebook, não é no Instagram. E nós vamos estar um grupo de professores discutindo o novo regulamento da Previdência Social. Tudo de novo, são 6 professores, vão estar juntos mostrando em detalhes. Adenilson, isso foi um presente que nós ganhamos ontem. Saiu ontem a regulamentação, várias páginas, uma loucura. Então hoje, no Facebook do IEPREV, a gente vai fazer essa explicação dessas leis. E, Adenilson, rapidinho, tuas considerações finais. Eu agradeço o convite, Washington. Estou à disposição. Obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. E quem quiser dicas, quiser bater papo comigo, quiser fazer perguntas, me sigam nas redes sociais, me mandem e-mail, me sigam, entrem no meu WhatsApp, enfim, pelas redes sociais vocês me encontram. Estou à disposição de todos e que todos tenham aí um bom futuro no que tange a essa inovação, essa reinvenção. A gente tem que bater muito nessa tecla, tá? Muito nessa Com tecla. certeza. Adenilson, muito obrigado pela tua presença. Viviane Reis está aqui, passou, muito obrigado. Colocou os detalhes aí do curso, colocou o site do IEPREV para vocês olharem. Obrigado, Viviane, por sempre estar aqui conosco, tá? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês sabem, toda quarta e toda quinta tem aqui o WB Convida. Eu sempre trago uma pessoa para conversar com a gente um tema importante do direito, para que a gente se mantenha atualizado e possa lembrar e possa evoluir sempre. Perdeu, chegou mais tarde, quer encaminhar para um amigo? Não tem problema. Essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV. Você pode ver quantas vezes quiser, você pode compartilhar, você pode comentar, tá? E por último, não esqueça, quem vai lá aqui nas 2 carinhas na esquerda, quem segue o Adenilson e ainda não me segue, é só clicar na minha cara e começar a seguir. Quem me segue e não segue ainda o Adenilson, é só clicar lá na carinha dele e você vai lá e começa a seguir. Adenilson, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Vejam lá, está aqui o site gestãonaadvocacia.com.br, né? Dê uma olhada, vale a pena. Muito obrigado, um beijo grande para todos vocês. Até a nossa próxima live. Um abraço, eu que agradeço.